Agora, pergunto para você, que é um defensor da aplicação estrita da norma que beneficia o réu perante o poder absoluto do Estado. Não constitui realmente uma anomalia que o Supremo instrua um processo que ele mesmo vai julgar? Não é assim. Na verdade, assim, com todo respeito, o Toffoli fez correto ao colocar o processo. Acho que exagerou ao distribuir para o Alexandre, mas graças a Deus ele distribuiu para o Alexandre, que é quem tem competência e coragem para fazer. Agora, ele não está instruindo o processo. Ele está usando... Quem instrui o processo é a Polícia Federal e o Ministério Público. O Supremo entendeu que o Ministério Público tem o poder de investigar. Eu até era contrário a isso, porque ele é que vai denunciar. No final, só tem denúncia se vier do Ministério Público. Essa é uma discussão que o Brasil tem que fazer. Os poderes imperiais, já falei isso com você, o poder imperial que existe nas mãos do presidente da Câmara, do presidente do Procurador-Geral da República e de ministro do Supremo ao decretar monocraticamente. Então, o Alexandre não está fazendo investigação. É claro, nós temos um momento anômalo no país. O Procurador-Geral da República, veja como é complicado, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho apanhado muito nos grupos mais amigos meus, ditos de esquerda. O Procurador-Geral da República peca ao não entrar realmente com processos contra o Bolsonaro, porque está abundantemente provado os erros dele. No entanto, nós fizemos olha o que eu vou provocar aqui com vocês e que eu não sou dono da verdade, eu sou um observador da cena política. E sou só advogado, não tenho nenhum interesse em entrar absolutamente em nada político, a não ser na política institucional. Hoje, toda a esquerda, fui chamado para participar de 2 programas no final de semana para atacar o Aras no sentido de que ele não toma as providências que deveria tomar. Por exemplo, se a CPI fizer um relatório absolutamente comprovado, crime comum, como eu sei que fará, contra o Aras, contra o Bolsonaro, chega no Aras, ele pode simplesmente não denunciar. O que nós temos que fazer? Nós temos que mudar a legislação. Se o Procurador-Geral da República, que é o dominus litis, porque o Poder Judiciário é um poder inerte, não denunciar dentro de, por acaso, por hipótese, 20 dias, tem que mandar o processo para um grupo de 5 ou 6 subprocuradores que tomarão essa decisão. Sabe por quê, Fábio? Sabe por quê, Isabel? Eu vou te dizer uma coisa grave. Hoje, as pessoas todas da minha relação têm um objetivo de não deixar o Aras ser reconduzido. Você sabe o que significa o Aras não ser reconduzido, Fábio? Significa a volta do grupo da Lava Jato. As pessoas não conhecem internamente como funciona a Procuradoria. Eu conheço, só faço isso na vida, só advogo. O grupo mais ferrenho contra o Aras, dentro da Procuradoria, é o grupo que quer voltar à Lava Jato. Olha se isso não é grave. O Aras teve uma coragem institucional inacreditável. Eu faço parte do grupo Prerrogativas, nós convidamos o Aras para fazer lá uma live que a gente faz aos sábados, e ele revelou o que era internamente a investigação que ele fazia contra a Lava Jato, e praticamente, não é que ele acabou com a investigação, não é que ele acabou com a Lava Jato, o grupo da Lava Jato de Curitiba, que é o responsável pela eleição de Bolsonaro, que é o Sérgio Moro e esses procuradores que assessoravam ele, esses caras prenderam o Lula, fizeram a eleição do Bolsonaro e assumiram o Ministério da Justiça, depois de se separar por causa de uma briga de quadrilha. Nada mais do que isso. Sabe o que significa? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu sei que eu vou apanhar danado, mas se simplesmente não reconduz o Aras hoje, o que é grave? É voltar o grupo que domina e dominou durante anos a Procuradoria e que fez a Lava Jato. Então, as questões em Brasília, a gente que mora aqui há muito tempo, a gente tem que ter um conhecimento dos detalhes que estão por trás disso. O que deverias fazer hoje? Mudar a legislação, dizer que o presidente da Câmara não pode ter o poder imperial. Chegou lá você imagina, o parecer, o relatório da CPI comprovando exatamente, fortemente a responsabilidade criminal e a responsabilidade especificamente do presidente da República. O
Lira simplesmente não faz nada. Não, muda. Diz que em 20 dias ele é obrigado ou a apresentar ou a fundamentar e arquivar, e aí nós vamos para o plenário. Tem que ter recurso. A mesma coisa o Aras. Eu pergunto, é grave ele não tomar as providências contra o presidente da República? É grave, gravíssimo. Essa manifestação da vice-procuradora, da subprocuradora, dizendo que o presidente não pode usar máscara, não precisa usar máscara, é de uma gravidade inaudita, é incrível. Agora, qual é a saída para isso? É simplesmente não reconduzi-lo e deixar que assuma a procuradoria o grupo da Lava Jato? Eu vou te dizer uma coisa, Isabel, que eu apanho sempre. Eu sou contrário a essa história de que você tem que seguir a lista. Falei para o Lula no primeiro governo do Lula, quando ele me disse, você acha e tal que nós temos que indicar? Eu falei, olha, a Constituição te dá o direito de escolher. A Procuradoria, que eu respeito tanto, que tanto bem faz ao país, a Procuradoria, ela quase que se organizou como um partido próprio. Então, se você deixar simplesmente que a obrigatoriedade da lista, você vai ter o corporativismo posto. O grupo da Lava Jato, hoje, tem uma força enorme da Procuradoria. Eu não quero isso para o país de novo. Agora, é difícil defender isso frente aos nossos amigos, porque um entendimento é que o que interessa só na vida, eu me dedico nos últimos tempos a escrever, a falar pelo impeachment do Bolsonaro, pelo processo criminal contra o Bolsonaro, mas eu tenho que tentar ver o todo da minha cadeira. Se nós privilegiarmos esse grupo interno que quer tirar o Aras, nós estamos voltando àquele grupo que a democracia derrotou. E que a esquerda não vê isso. Infelizmente, Fábio. O diabo não é diabo por ser diabo, não é por ser velho. Eu estou há 40 anos advogando no Supremo Tribunal Federal. Eu sei mais ou menos como é que se coloca esses grupos. Então, assim, o que nós temos que fazer? Coordenar uma discussão, e vocês têm legitimidade para isso, coordenar uma discussão para que mude esse poder imperial. Esse é o grande problema hoje nesses órgãos. Eu falei para alguns senadores da CPI, que eu tenho relacionamento, sou advogado de alguns deles, vocês vão fazer um relatório de mais de 1000 páginas que vai ser entregue agora em setembro. Se não mudarem, porque a CPI tem o poder também, não é só de investigar, mas também de propor mudanças legislativas. Se não mudar, né, a legislação e obrigar uma posição sobre o Procurador-Geral da República, especialmente, e o presidente da Câmara, você imagina, nós ficamos meses mobilizados acompanhando a CPI, gastou dinheiro público, chamou gente, quebrou sigilo, entrega o relatório, o Aras senta em cima, não faz nada, o Lira senta em cima, não faz nada. É mudar, Isabelle, por favor, pensa nisso sem passionalismo político. É mudar a legislação. Essa que é a questão. Porque se eu não defendo que nós temos que ter o respeito à Constituição, hoje nós temos ainda poderes imperial na mão dos chefes de poderes, nas mãos de ministro supremo. Esse é o advogado do Supremo. Eu digo aqui os nomes, inclusive. Já falei uma vez com vocês aqui. A maior avanço do processo penal brasileiro, eu sou advogado criminal, foi o juiz de garantias, que nós discutimos durante meses na Câmara, com audiências públicas e tal. Conseguimos, através do concerto político, que não fosse vetado pelo presidente da República. Ia entrar em janeiro do ano passado, em vigência. O Fux deu uma liminar e impediu. Você imagina uma discussão do Congresso Nacional que mobilizou quase todos os deputados da Câmara e boa parte do Senado Federal. Não. Um despacho, uma decisão liminar. Você imagina, de um ministro supremo, que é juiz, simplesmente impediu a entrada em vigor. Então nós temos que ter um cuidado danado com essa questão. A CPI tem um poder enorme, está exagerando nessas quebras de sigilo, o Fábio tem toda a razão. Eu digo isso, olha,
Vocês não têm ideia, eu sou advogado na vida, vocês não têm ideia do que é a capilaridade de uma decisão arbitrária dessa. Aquele juiz lá do interior de Minas Gerais, do interior da Bahia, ele se sente à vontade para fazer também as arbitrariedades, quebrar sigilo do inimigo político, quebrar sigilo de quem ele não gosta. Não é só quebrar sigilo, não. É obrigar, não sei se vocês viram um vídeo que está, pelo menos para nós advogados, está correndo muito há 2 dias, em que a juíza simplesmente fala para o advogado assim: o teu cliente não tem o direito de ficar calado, não tem que responder tudo ou não responder nada. Por quê? Já é um efeito do processo da CPI. Então nós temos que ter uma coragem de fazer os enfrentamentos dentro da Constituição. Eu digo o seguinte, já comentei com você uma vez, Fábio, nesse processo que existe aqui em Brasília contra os procuradores da República, começou a sair um boato que eles iam ser presos, me ligaram e eu disse: eu sou contra a prisão deles porque não existe contemporaneidade, eu tenho que pensar a Constituição para todos nós. Não existe outra hipótese da gente sair disso com certa maturidade. Ainda mais num poder extremamente fechado como é o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário é que faz essa última análise dos atos da CPI. Eu já escrevi, na época da CPI, há 20 anos atrás, que eu consegui uma liminar contra a CPI e o presidente da CPI veio me criticar, eu falei: não, o Poder Judiciário está aqui para dar limites para a CPI. É assim que funciona na democracia. Funciona assim, porque senão nós perdemos completamente o sentido do que é viver numa democracia.